vocês sejam abençoados, como eu, nesse estudo de hoje. Vamos deixar Deus falar conosco. Hoje nós já estamos aí indo para o final do livro de Apocalipse, né? E desde o domingo passado, desde o capítulo 21, aliás, desde o capítulo 20, né? A gente já está vivendo a realidade futura, né? Nunca esqueçam disso, meus irmãos, para poder contextualizar, né? Para a gente poder ter uma visão holística daquilo que a gente está estudando. Então, a partir do capítulo 20, deixamos a realidade desta era e passamos para a era que vai ser inaugurada por Deus, que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. É uma outra era, é uma outra realidade existencial que nós vamos viver com a volta do Senhor Jesus. A gente precisa entender que quando a gente entende isso, a gente percebe a importância dessa doutrina, que é a doutrina da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus não é somente, amados, um fato histórico ou um fato que vai acontecer, né? Temos a certeza que irá acontecer, mas não é um fato simples, ou um fato somente histórico dentro de uma era que permanecerá. A segunda vinda de Jesus, ela vai ser uma realidade transformadora. É isso que a gente precisa entender. Estamos vivendo esta era, neste tabernáculo, neste corpo, e quando Jesus Cristo vier, nós já estaremos vivendo uma nova realidade, tanto existencial quanto de consciência. Nós já estaremos vivendo uma nova realidade. A partir do final do capítulo 20, início do capítulo 21, aquela transição do 20 para o 21, a gente vai viver ali a transformação cósmica que Deus vai fazer, novos céus e nova terra, né? Nessa transição também vimos na aula passada, né, o destino dos injustos, o destino daqueles que não entregaram suas vidas para Jesus, né? Então, tanto daqueles que são considerados justos aos olhos de Deus, como aqueles que não são justos diante de Deus, né? Ou seja, a humanidade toda vai viver uma nova realidade. A nova realidade daqueles que não se entregaram a Jesus e daqueles que se entregaram para Jesus, né? Então, isso que nós estamos vivendo, vocês aí na comunidade, né? Quando a gente olha para a nossa sociedade, para o nosso mundo atual, quando Jesus Cristo vier, essa realidade deixará de existir, será inaugurada uma nova realidade, e aí nós viveremos para sempre com Jesus nesta nova realidade. É importante a gente entender isso, né? No capítulo 21, né, vamos pegar aí o livro-texto, no capítulo 21, nós vemos aí Deus iniciando a descrição desta nova realidade que será inaugurada para os crentes, né? Então, perceba, amados, que tudo será diferente, né? Tudo, né? O universo ele será completamente transformado, a realidade da Terra, novos céus e nova Terra, será transformado. Não haverá mais sol, porque a glória de Deus estará conosco, então não haverá mais noite, né? E eu gostaria de destacar com vocês Apocalipse capítulo 21, verso 22. Apocalipse capítulo 21, verso 22. Olha só.
Não vi templo algum na cidade. Essa cidade aqui é a cidade santa, Nova Jerusalém, é o céu. Olha só o que ele diz sobre o céu, sobre a nossa morada com Deus. Olha, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe darão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem alguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então ele termina a descrição falando que até a realidade de comunhão, da nossa comunhão com Deus, mudará, né? Mudará. Perceba que em comunidade nós nos reunimos como igreja hoje, na realidade que nós vivemos hoje, né? Quando nós queremos prestar adoração ao Senhor, quando nós queremos nos reunir em coinonia, em comunidade, em comunhão, o que é que a gente faz? A gente reúne um grupo de pessoas num determinado local para prestar culto a um Deus invisível, né? Que trabalha em nossas mentes e em nossas convicções através do quê? Através da fé. É importante a gente entender isso. Você está entendendo isso? Por que a gente se reúne como igreja para prestar culto a Deus? Por que a gente se reúne como igreja hoje, nesta nova era, para prestarmos culto a Deus? Porque a fé que nós temos em Deus, né, é esta fé que atribui a existência de um Deus invisível que está no meio de nós, né? Se eu perguntar aí para a comunidade ou para aqueles que me ouvem e veem, né, que, poxa, você crê quando você está reunido em igreja, quando você está reunido em comunhão, você crê que Deus está com você? Vocês aí na comunidade creem que Deus está aí com vocês? Eu tenho certeza que 100% das pessoas vai dizer assim, sim, pastor, eu creio. Só que o fato de crer, o fato de você admitir a existência de Deus sem vê-lo, isso aí é construído, isso aí é fundamentado, por quê, meus irmãos? Pela fé. Aí entra Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 2. Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 2, que ali a gente tem o quê? O conceito de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, ou seja, você não vê Jesus, mas você crê que ele existe e a prova disso é a sua fé. Nesta nova realidade de Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 22, Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 22 até o final do capítulo 21, o que a gente vê aí, queridos? A gente vê que o texto já inaugura o seu discurso dizendo o quê? Olha, não tem templo, não tem igreja no céu. Igreja que eu digo é templo, tá? O templo. Não existe um local físico, né? Não existe um lugar, vamos dizer assim, um lugar, né? Dentro do tempo e do espaço
onde nós vamos nos reunir para adorar a Deus, um lugar específico. Né? Hoje tem um lugar específico, a comunidade tem o templo dela lá. Você que me ouve ver tem o templo da sua igreja, né? Mas no céu não haverá isso. Por quê? Porque Deus e Jesus agora, eles a manifestação deles não é pela fé, mas é por aquilo que a gente vê. Por isso que eu falei isso na aula passada, mas vou reeditar esse conceito para a gente se contextualizar dentro do estudo de hoje. Né? Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer assim, 3 coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Mas a maior destas é o quê? É o amor. Por quê? Porque no céu não vai existir fé e não vai existir esperança, meus irmãos. Já parou para pensar nisso? Pô, pastor, por quê? Porque o conceito de fé é um negócio tão importante para nós hoje que é até difícil a gente se desconectar desse conceito quando nós pensamos na realidade de céu. No céu, você não vai precisar de fé, você vai ver Jesus. Hoje a gente não vê Jesus, mas a gente crê que ele existe e está conosco pela fé. No céu você não vai ter fé, por quê? Você vai ver Jesus. Você vai ver a glória de Deus, você vai ver o céu, né? Você vai viver esta realidade espiritual na plenitude, a sua realidade espiritual, a sua realidade humana, você vai viver num local onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde as limitações humanas que nós temos hoje não existirão mais. E, pelo contrário, além de não termos nenhuma limitação humana mais, nós vamos viver a garantia dada por Deus dentro da história de que a realidade anterior, a era anterior, que era anterior, pastor? Esta era que nós estamos vivendo hoje, esta era do pecado, não existirá mais. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 21, a partir do verso 22, você vai ver que a cidade não tinha templo, a cidade não tinha o sol e lua, olha só, a cidade não tem mais a noite, né? Nada impuro vai entrar no reino dos céus, verso 27, né? Só que este local, esta realidade, ela é reservada para quem? Mas unicamente àqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, a realidade do céu não é para todos, né? Como a Bíblia, em 1 João, né? Como a Bíblia diz lá no capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz assim, veio para que eram os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, ou seja, todos aqueles que receberam a Jesus, Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Então é importante a gente entender isso, gente, que esta realidade do céu, descrita no capítulo 21, ela é reservada somente para aqueles que são filhos de Deus. E quem são filhos de Deus? São aqueles filhos que são tomados por adoção. São aqueles filhos que admitem Jesus Cristo em sua vida. Como eu acabei de recitar aqui, o Evangelho de João no seu capítulo 1. Se você ler lá o capítulo 1 do Evangelho de João, você vai ver que ele está falando de Jesus e que esse versículo, se eu não me engano, é o 12 ou 14, ele vai dizer, olha, Jesus veio para o que era o seu, os seus não receberam, mas a todos. E aí ele abre, a todos quantos receberam, deu-lhes o direito. A palavra ali, poder, no grego, ela é traduzida como, ali é um vocábulo judicial, deu-lhes o direito. Então, quem tem o direito
de ser chamado filho de Deus. Quem tem direito de ser considerado filho de Deus é aquele que recebe Jesus. Ok, queridos? É aquele que recebe Jesus. Então, se você recebe Jesus em seu coração, se você admite Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, se você se submete à palavra de Cristo em sua vida, você pode ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida e este céu maravilhoso está reservado tanto para mim quanto para você. Amém, queridos? Então, nós vimos isso tudo na aula passada, né? E hoje nós vamos entrar, então, no capítulo 22, né? Teve uma irmãzinha lá da comunidade, capítulo 22 é bem pequenininho, só tem 21 versículos. Uma irmã da comunidade falou, poxa, perguntou para a pastora Silvana, poxa, vai ser a última aula, né? Que vai envolver Apocalipse? Não, não vai ser. A partir do domingo que vem, nós vamos relacionar o livro de Apocalipse, e aí vai ser uma aula importantíssima, né? Aulas, né? Vão ser aulas importantíssimas. Por quê? Porque quem está acompanhando a gente até agora percebe o quê? Percebe que a gente está versículo por versículo, capítulo por capítulo, dentro do livro de Apocalipse, né? Porque essa foi a minha preocupação inicial. Mas a partir do encerramento, e por que eu tive essa preocupação? Sabe por quê, querido? Para você entender de forma ampla o livro. Para você não ter medo. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse, sabia? Tem crente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. É ou não é verdade? Tem gente que é crente, que manuseia a Bíblia, mas não pô, o livro de Apocalipse, o cara se cerca ali de uma mística sobre aquele livro. E a gente lendo o livro de Apocalipse, a gente vê que é uma profecia fantástica, maravilhosa, cheia de promessas feitas para nós. Tá ok? A partir da próxima aula, o que vai acontecer? Eu vou desde o Velho Testamento, tá? Pegando ali principalmente os discursos de Daniel e Ezequiel, a gente vai relacionar, né, as passagens do Velho Testamento, a nível de profecia, as realidades escritas no livro de Apocalipse e aquilo que vai acontecer agora na nossa era, tá? Dentro desta era. Então vai ser uma aula importantíssima, por quê? Porque a gente vai conectar, a gente vai fazer a junção do livro de Apocalipse com o discurso da Bíblia como um todo. Para você ter uma visão o quê? Holística, para você ter a visão do todo do livro de Apocalipse. Para você entender que o livro de Apocalipse ele pertence à Bíblia como um todo. Ele é ratificado pela Bíblia como um todo. Então, não perca a próxima aula, nós vamos estudar o livro de Daniel, nós vamos lá passagens de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, né? De Salmos. A gente vai entrar, vamos relacionar velho, os evangelhos, né? Os evangelhos que contam a vida de Jesus e o livro de Apocalipse, para a gente poder ter um entendimento profundo realmente. Perceba, amados, a minha preocupação não é pregar a igreja, não é pregar uma doutrina específica. A minha preocupação é a gente ler a Bíblia e deixar a Bíblia falar com a gente. É desenvolver em você, como eu sempre falei aí na comunidade, o senso crítico, a capacidade de ler a palavra, de perceber algumas nuances que tem a palavra, muitos detalhezinhos que tem a palavra. Por isso, eu concito você, se você quiser relembrar alguns conceitos, assista os vídeos anteriores, assista às aulas anteriores, né? Se eu não me engano, a gente já está perto aí de 20 vídeos só de Apocalipse, se não tem mais, né? Então, assista às aulas anteriores, eu tenho certeza que você será extremamente abençoado por Deus. Vamos entrar, então, aí no capítulo 22? Ele continua na descrição da nova era que vai ser inaugurada por Deus, ele continua a descrição do céu. Vamos lá?
Verso 22, no verso 1 do capítulo 22 de Apocalipse, último capítulo da Bíblia. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Amém, queridos? Então, até aí. Então, perceba que o anjo continua a descrição do céu iniciada aí no capítulo 21. E o importante é a gente entender isso. Qual a preocupação? Perceba, quando João teve essa visão e quando ele começou a escrever aqui os detalhes desta visão, qual era a preocupação de Deus? O que Deus queria nos revelar? Vamos ler a Bíblia, vamos deixar ela falar. O primeiro versículo fala da revelação da árvore da vida, né? Da árvore da vida. Então, essa árvore da vida diz respeito a esta nova condição. Tá ok, meus irmãos? Pastor, que nova condição é essa? Não haverá mais morte. Ok? A morte não existirá mais. Né? Lá no capítulo 20, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo que arde em enxofre, Apocalipse capítulo 20. A gente estudou isso em 2 aulas anteriores. Então, o que é que acontece? A realidade da morte não existe. Então, João ele tá trazendo para nós aqui o relato, está trazendo à nossa mente o fato de que no céu não vai existir, ou seja, passamos do estado de temporalidade para vivermos o estado de eternidade. Isso é tão sério, que eu vou pedir para você sair do último livro da Bíblia para ir para o primeiro livro da Bíblia. Vai lá para Gênesis. Você está aí, ó. Dá um pulo, ó, lá, um pulinho pequeno, lá para Gênesis. Pulinho pequeno, lá para Gênesis. Capítulo 3. Vou ler algo aqui tremendo para os irmãos. Gênesis capítulo 3. A partir do verso 22. Gênesis capítulo 3, verso 22. Espero você encontrar aí na sua Bíblia. Então, nós sabemos que o capítulo 3 de Gênesis fala do evento da queda. O homem não vivia em pecado, mas ele deu ouvido a Satanás e caiu em pecado. E veio várias, o quê? Sentenças. Deus deu várias sentenças ao homem. Do suor do teu você vai conseguir o teu sustento, a terra vai produzir espinhos e abrolhos, multiplicarei grandemente suas dores de parto, que aí é para as mulheres, isso. Então, isso tudo aí foram consequências do pecado. E no 22, nós temos uma consequência do pecado relacionada à árvore da vida. A mesma árvore da vida que nós lemos agora no capítulo 22. Olha só. Então disse
o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, uma lâmpada e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha só. Então o homem ele peca, ele perde o acesso ao jardim do Éden. Ele perde o acesso. Preste atenção, querido, que isso é importante a gente entender. Ele perde o acesso ao local que Deus construiu para o homem viver sem pecado. O Jardim do Éden foi construído por Deus para o homem viver. O homem, quando eu digo humanidade, Adam. Adam significa humanidade. Então, para o homem viver ali, né, com a sua descendência, em perfeita comunhão com Deus. Se você ler os Gênesis 1 e 2, você vai ver que na viração do dia, né, quando terminava o dia e ia se iniciar a noite, Deus visitava o jardim e conversava com o homem. Essa era a perfeição. Quando o homem pecou, ele perdeu o acesso ao jardim. Por quê, meus irmãos, ele perdeu o acesso ao jardim? Porque o jardim, ele é para ser vivido em plena comunhão com Deus. E o jardim dá acesso à árvore da vida. A árvore da vida leva o homem para... O homem só pode usufruir da árvore da vida. É isso que é importante a gente entender. Isso está escrito aqui em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 faz conexão com Apocalipse capítulo 22. E tem gente que fala que a Bíblia não se completa. Meu irmão, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o que ele está falando aqui? A árvore da vida, a convivência do homem com a árvore da vida só é possível na eternidade. Por isso que Deus expulsou o homem do jardim. Por quê? Porque como ele estava em pecado, se o homem tomasse o fruto da árvore da vida e passasse da condição temporal para a condição eterna, né? Como é que ele ia passar da condição temporal para a condição eterna? Ele não estava em pecado aqui? Ele ia passar o quê? Em pecado, da condição temporal para a condição eterna. Num ato de amor de Deus, ele expulsa o homem do jardim e fala assim, não, vamos dar uma chance para o homem. Né? Ele vai continuar vivendo na temporalidade, porque na temporalidade ele pode ser salvo. Na eternidade, ninguém pode ser salvo. Eu vou repetir. Nós só podemos tomar posse da salvação. E isso é sério, meus irmãos. Isso é um negócio muito sério. A gente só pode tomar posse da salvação dentro da realidade da temporalidade, ou seja, dentro desta realidade temporal. Se a gente, depois da morte, depois que a gente sai desta condição de temporalidade e passa para a condição de eternidade, a gente leva o que a gente construiu espiritualmente. Escuta o que eu estou dizendo para você. A gente leva para a condição de eternidade o que a gente construiu na temporalidade, a nível espiritual. Por isso que a salvação, vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 22. Por isso que a salvação, ela precisa ser adquirida agora. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus, hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia favorável para a salvação. Por quê? Porque depois que a gente morre, meus irmãos, né? Se você é salvo aqui,
você leva a salvação para a eternidade. Se você não está salvo aqui, você leva para a eternidade também esta condição de não salvação. É isso que a gente precisa entender. Ninguém é salvo na eternidade. Ok? Ninguém é salvo na eternidade. A eternidade só é para os que já são salvos. É isso que a gente precisa entender. Amém? Por isso que o apóstolo João, ele escreve essa condição e ele fala no verso 1 e verso 2 sobre esta realidade. Apocalipse capítulo 22, verso 1 e 2, você vê que Deus tem ali a preocupação de reeditar a questão da árvore da vida. Por que ele está falando de árvore da vida aqui? Porque a árvore da vida, usufruir da árvore da vida, tomar o fruto da árvore da vida, só é possível para quem vai viver a eternidade. Então, para o homem, só é possível viver a eternidade com Deus se ele levar desta condição atual a sua salvação. Por isso que nós pregamos o evangelho hoje e nós pedimos para as pessoas entregarem suas vidas para Jesus hoje. Ah, pastor, mas quando eu morrer, eu vou acender uma vela, eu vou pedir para Deus, Tem purgatório, pastor. Me acha na Bíblia a palavra purgatório. Você não vai encontrar. Me acha na Bíblia a doutrina do purgatório. Você não vai encontrar. O que você encontra é algo definitivo, totalmente ao contrário. Ninguém é salvo na eternidade. A salvação é construída na temporalidade. É a primeira grande lição que nós temos aí no capítulo 22. O verso 3. Verso 3. Né? Já não haverá nenhuma maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Seus servos os servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará escrito nas suas testas. Olha só, meus irmãos. Verso 3 e 4. Vai falar de quê? Vai falar de... Ele começa dizendo assim, não há mais maldição. Por quê, pastor? Porque hoje existe maldição? Sim. Né? Se você ler lá a Bíblia, nas cartas de Paulo, você vai ler assim, que Jesus se fez maldição por nós. Que maldição, pastor? A maldição lá de Gênesis capítulo 3. Né? Quando Deus fala assim para o homem, olha, vocês podem comer de todas as árvores que tem no jardim. Olha só. Inclusive, quando Deus fala, diz assim, vocês podem comer de toda árvore que tem no jardim. A única árvore que vocês não podem comer é a árvore do fruto do bem. Não é assim que está escrito na Bíblia? Você perceba que Deus ele não proibiu ao homem comer da árvore da vida. Não, da árvore da vida não está proibido comer. Ou não era proibido comer. O que era proibido comer era o fruto da árvore do fruto do conhecimento do mal. O que é que isso significa? Deus estava dizendo assim, olha, vocês são seres criados. O fato de serem seres criados, né, já determina que vocês são limitados. Por quê? Porque tudo que é criado, meu irmão, é preso ao tempo. Tudo que é criado depende de Deus, que é o único ser atemporal. É isso que a gente precisa entender. Por isso que as pessoas hoje têm uma dificuldade de estabelecer relacionamento com Deus e de entender a Bíblia. O que a Bíblia está falando aqui? Né? Ele está dizendo assim, olha, existiu uma maldição. Né? Por quê? Se vocês comerem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Isso está escrito lá em Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Só que, pastor, mas eles comeram e eles não morreram. Sim, morreram.
morreram espiritualmente. Eles perderam. É isso que é importante a gente entender. Né? Porque se você ler lá o Gênesis capítulo 3, você vai ver que Eva comeu do fruto, pegou e ainda deu para o seu esposo e ele comeu. Ou seja, os dois comeram, os dois fizeram. Vamos esquecer esse negócio de comer fruto, porque daqui a pouco está dizendo que é maçã, né? Não tem nada a ver com a maçã, coitado da maçã, né? Ou seja, eles desobedeceram uma ordem de Deus, se colocaram em rebelião contra os mandamentos de Deus. O fato de estarmos em rebelião contra os mandamentos de Deus, queridos, nos coloca sobre a maldição de Gênesis capítulo 3, ou seja, da morte espiritual. Né? Por isso que a Bíblia fala, por isso que João, quando ele escreve lá a história de Jesus, do encontro de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3, né? Nicodemos, né, pede, que ele era um fariseu muito conhecido, um mestre da lei, mas ele fica impressionado com a capacidade de Jesus. E ele pede para Jesus ir na casa dele, mas ele vai de noite, porque ele não queria se envolver com Jesus, ele não queria que os outros líderes religiosos vissem que ele estava interessado em Jesus. Só que Jesus chega na casa desse homem e fala assim: olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Né? E aí Nicodemos não entende nada e pergunta: mas como eu, um homem velho, poderei retornar ao ventre de minha mãe e retornar a nascer? Aí Jesus fala: poxa, você é mestre da lei e não entende essas coisas? Você é mestre da lei e não entende isso que eu estou falando para você? Aí Jesus fala: em verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, do que Jesus estava falando ali? Meus amados, se nós, aqueles que não entregaram suas vidas para Jesus, estão na mesma condição de Adão e de Eva quando comeram ali o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, estão em rebelião contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus, que é a palavra de Deus, a lei de Deus, que é a Bíblia, fala o quê? Fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, eu o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando nós temos uma vida longe de Jesus, sabe o que a gente está dizendo para Deus? A gente está dizendo assim: eu rejeito Jesus. Ah, pastor, mas eu pertenço a uma igreja. Eu não estou dizendo isso. Igreja não salva, né? Ser religioso não salva. Fazer ritos religiosos não salva. Isso aí, nada disso salva ninguém, meus irmãos. O que salva então, pastor? Jesus. É você se entregar à realidade da palavra de Jesus em sua vida. Isso que salva, é disso que ele está falando. Para a gente se livrar da maldição, que é a maldição, que a maior maldição, meu amado, é a morte espiritual. E se você levar essa morte espiritual, né, que lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, ela resume o que é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é Romanos, capítulo 3, verso 23, que diz assim: todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Então, amados, o pecado nos afasta da glória de Deus. Mas Jesus se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça diante de Deus. Isso está escrito nas cartas de Paulo. Então, quando você toma Jesus, essa maldição, que é a morte espiritual, falada aí em Apocalipse, capítulo 22, verso 3, já não haverá maldição nenhuma. Então, deixa Jesus quebrar esta maldição em sua vida. Amém? Eu peço, em nome de Jesus, aquele que me ouve ver, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você está preso,
né? Eu não tô te convidando para entrar para a igreja que eu sou pastor, não. Não tô nem aí, não, meu irmão. Se você quiser ir para a comunidade, vá. Se você quiser ir para uma igreja batista, vá. Se você quiser ir para a Assembleia de Deus, vá. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é você tirar a maldição da tua vida. Como é que eu tiro a maldição da minha vida, pastor? Entregando a minha vida para Jesus. Confessando Jesus diante dos homens. Dizendo para todo mundo, eu não pertenço mais a este mundo, eu pertenço a Jesus. Aí Jesus tira a maldição da tua vida. Por quê? Porque você precisa ir sem maldição para o céu. Porque no céu não entra nenhuma maldição, como nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 22. Amém? Todos entenderam isso? Podemos continuar? Então vamos continuar. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Os seus servos os servirão. Eles verão a sua face. E o seu nome estará em suas testas. Olha só. Eles verão a sua face. O trono de Deus e o trono de Cristo, a Bíblia diz que estará nos céus. Nós teremos acesso, nossa vista, ou seja, a nossa percepção lá no céu, será aumentada e capacitada para vermos a glória de Deus e a presença do Senhor Jesus. Por isso que não haverá mais necessidade de fé, nem necessidade de esperança. Por quê? Porque você vai ver tanto Deus quanto Jesus. Não é isso que está escrito aí na Bíblia? Né? Vocês verão, olha só, vou ler, ó. Olha só. O trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. O trono de Deus estará na cidade, e os seus servos o servirão. Verso 4. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Eles verão a sua face. Você verá a face da glória de Deus. Você já parou para pensar no negócio desse, querido? Já parou para pensar no negócio desse? Que bênção é essa? Por isso que a Bíblia se completa, amados. Se você for lá para o Velho Testamento, se você for ler a história de Moisés, eu não vou ler aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Senão a gente vai começar a aula aqui, a gente só vai terminar essa aula no mesmo horário na segunda-feira, e vocês têm os seus afazeres. Mas eu consigo você ler a história de Moisés, quando Moisés sobe lá o Monte Sinai para pegar as leis. Moisés era um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele falou assim: Senhor, deixa eu ver a tua face. Moisés pediu para ver a face de Deus. O que é que Deus falou com ele? Vocês lembram? Alguém lembra? Deus falou assim: Moisés, você não pode ver a minha face. Porque aquele que ver a minha face morre na hora. Aí Deus fala assim: eu vou passar de costas. Eu vou passar a minha glória perto de você. E você não vai ver a minha face, mas você vai ver só a minha glória. Olha só, meu irmão. Você não vai ver a minha face, você vai ver a minha glória. Eu vou te dar esse privilégio, Moisés. Essa experiência, Paulo vai contar essa experiência lá na carta dele. Que Moisés, ao ver a glória de Deus, quando ele desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava como se fosse a luz do sol. Tanto é que o pessoal colocava o quê? Um véu sobre o rosto de Moisés. Só por quê? Só porque a glória de Deus passou perto de Moisés. Por quê? Porque nesta condição atual que nós estamos vivendo, ó, neste corpo aqui, se a gente vê nesse corpo que é marcado pelo pecado, por isso que esse corpo aqui vai deixar de existir, por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, nós temos o nosso corpo transformado antes de ir para o céu. Por quê? Porque nesta situação que nós estamos hoje,
Se nós olharmos a face de Deus, nós morremos na hora, Deus fala. Só que Deus vai nos capacitar para vermos a face dele e a face de Jesus. Não sei nem como é que é esse negócio, meu irmão, mas se a Bíblia diz que é assim, é assim. Amém, queridos? Eu queria que você se alegrasse, desse um glória a Deus, um aleluia, aí onde você está, porque Deus vai te dar esse privilégio de ver a face dele. Você vai olhar a face de Jesus, olha essa coisa maravilhosa. Você vai olhar a face de Deus, e o nome dele estará escrito em nossas testas. Isso tudo não tem mais maldição, meu irmão. Por quê? Porque a maldição já foi tirada aqui. No dia que a gente entregou nossa vida para Jesus, Jesus fala, olha, eu me fiz maldição por você. Agora, Deus olha, é assim, ó, aquele que entrega a vida para Jesus, ele está aqui. Aí Deus está lá no céu. Deus olha para ele. Mas antes de olhar para ele, ele vê o quê? Aquilo que Jesus fez. Jesus, ele aplacou a ira de Deus. Jesus, ele fez a propiciação. Esse termo no grego, propiciação, significa reconciliação, ou seja, nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos em rebelião com Deus. Veio Jesus, e aí Jesus fez a nossa reconciliação com Deus. Jesus nos trouxe para junto de Deus através do seu sacrifício. Você entende isso? Por isso que o sacrifício de Jesus, ele fez a nossa reconciliação com Deus. Estávamos afastados da glória de Deus, agora nós não estamos mais. Pastor, eu posso ver a glória de Deus hoje? Ainda não, porque nós estamos aqui no corpo do pecado. Mas um dia esse corpo aqui vai deixar de existir e nós vamos ganhar um corpo novo, capaz de ver a face de Deus. Amém? Então, se você ficar triste, se alegre com isso. Toda vez que você ficar triste, toda vez que a vida estiver difícil, quando começarem a perseguir os cristãos, já estão começando a perseguir os cristãos, aqui no Brasil, inclusive, quando começarem a perseguir os cristãos, você se lembra disso. Eu vou ver a face de Deus. Você verá a face de Deus. Vamos continuar? Verso 5. Não haverá mais noite. Olha, novamente, a gente leu isso lá no capítulo 21, ele está reeditando a mesma coisa no capítulo 22. No capítulo 21, verso 28, suas portas, capítulo 21, verso 28. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá mais noite. Versículo 5, capítulo 22. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. O que isso significa, meus amados? Não haverá mais noite, né? Por que a gente precisa da noite, amados? Porque esse corpo ele está marcado pela maldição, ele está marcado pela temporalidade. A gente precisa desligar, a gente precisa descansar. Por isso que Deus separou a noite. Por isso que você separa um tempo para você descansar. Só que no céu não haverá mais noite, sabe por quê? Porque o nosso corpo não haverá mais cansaço, não haverá mais limitações físicas, porque você ganhará uma nova realidade no céu. É isso que a gente precisa entender. Amém, queridos? Por isso que não haverá mais noite, nem sol, nem lua. O que vai iluminar esta nova era? A glória de Deus. E aí eu fico pensando, meu Deus, como esse nosso Deus é poderoso. Como é grande a glória de Deus. Porque a gente vê o poder do sol, né? Ele ilumina metade da terra. A glória de Deus vai iluminar toda a terra. Sabe por quê, meu amado? Porque o sol ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode ser poderoso, mas ele não é nada disso. Ele é só uma estrela de quinta grandeza que está lá iluminando, posta lá por Deus, inclusive, né? A gente vai ver lá isso no capítulo 1 de Gênesis, né? Mas a glória de Deus, por Deus ser onipresente, vai iluminar tudo
todos ao mesmo tempo, em todo lugar, para todo sempre. É o que diz aqui a palavra de Deus. Não sou eu, é o que diz a palavra. Vamos lá, o verso 6 agora? O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Mais uma vez, a gente vê aqui que estas profecias, elas vão acontecer. Num dos primeiros vídeos, é isso que é importante, por isso que é importante você assistir os outros vídeos. Numa das primeiras aulas, eu não sei se foi a primeira ou a segunda aula, eu disse que o Apocalipse é um livro tremendo porque ele faz menção de 3 realidades temporais. A primeira, ele faz menção de realidades temporais, né, ligadas ao presente. Ou seja, na época de João, quando ele fala, por exemplo, das 7 igrejas, ele fala de igrejas que estavam existindo naquela época. Então, perceba que o discurso apocalíptico não é só profético longo, mas é um discurso profético presente. É um discurso profético curto, porque também fala de profecias que iriam acontecer a curto prazo, mas fala também de profecias que vão acontecer a longo prazo. Manifestação do anticristo, a vinda de Jesus. Ou seja, por isso que ele fala aqui, olha, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos coisas que em breve hão de acontecer. Então perceba, meus amados, que o Apocalipse ele carrega em si essa questão de ser um livro profético, essencialmente profético. É importante a gente entender isso, né? O livro de Apocalipse deve causar em nosso coração o quê? Deve ter em nosso coração, em primeiro lugar, alegria. Alegria pelas promessas, porque ele é um livro de promessas, e as promessas que são reservadas para nós, um céu maravilhoso, um local maravilhoso, ver a face de Deus, andar com os irmãos. Todos que me ouvem ver aí, se já são crentes, a gente vai se encontrar lá no céu, meu irmão. E a gente vai ter uma eternidade para vivermos tudo de forma plena. Fisicamente, nós não seremos mais limitados. Tenta imaginar um negócio. O céu é um negócio tão maravilhoso que a gente não consegue nem imaginar o que é. A gente só vive, né, nessas nuances, né, deixadas pela palavra de Deus. Mas vai ser algo maravilhoso. Creia nisso, né? E é algo que mas fala também de acontecimentos desta era que vão acontecer conosco. Ok? Então é importante a gente entender isso aí. Verso 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos lá? Isso aí é Jesus vem em breve, hein, meu irmão? Eis que venho em breve. Feliz, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, amados, o que esse versículo está dizendo? Primeiro que Jesus está alertando a gente de novo. Vivam a expectativa da minha vinda. É isso que Jesus está dizendo. Eis que vem em breve. Vivam a expectativa da minha vinda. Né? E para você ser feliz, para você desenvolver alegria em seu coração, guarda as palavras da profecia deste livro. Guarda. Guarda o quê? Interioriza, memoriza. Sinta prazer em entender, em aprender. Não é só aprender, não, meu irmão. Aprender. Aprender é, além de aprender, guardar.
Então, a gente não tem que aprender só, porque você aprende uma coisa e esquece depois. Não, aqui é aprender, aprende e guarda as palavras da profecia, porque são essas palavras, amados, escuta o que eu vou dizer para você. São essas palavras que vão desenvolver na sua vida tranquilidade, alegria, paz, confiança, perseverança, convicção, fé, né? Então, essa palavra ela vai desenvolver isso em você, perseverança. Nós vamos precisar de perseverança, amém ou não? A gente estudou sobre perseverança também, a necessidade da perseverança, a doutrina da perseverança. Nós estudamos e falamos sobre isso nas aulas de Apocalipse dos livros nos vídeos anteriores. Então, é importante, queridos, nós entendermos isso, né? Por isso que Jesus falou, guarda as palavras. Meu amado, a Bíblia não pode ser livro para enfeitar a estante aberto no Salmo 91. A Bíblia não é amuleto, a Bíblia é manual. Tá? A Bíblia não é um amuleto mágico. A Bíblia é um guia espiritual. É a palavra de Deus que gera vida em nós. Amados? Então a gente precisa ficar firme e aprender. Guarda o que você lê na palavra de Deus. Toma o que você lê na palavra de Deus como verdade para você. Pastor, mas tem coisa na palavra de Deus que confronta a gente. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é aceitar a palavra de Deus como verdade. Porque às vezes você tem uma verdade. Às vezes você tem uma convicção. Ah, eu acho que é assim. Meu amado, crente não acha nada. Vou repetir. Crente não acha nada. Crente admite como verdade aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ah, eu acho, não, eu tenho certeza. Por que você tem certeza? Porque está escrito na Bíblia. Eu tenho certeza que aquele que entregar a vida para Jesus vai para o céu. Mas por que você tem essa certeza? Porque está escrito na Bíblia. Só por causa disso? Sim, só por causa disso. Ok? Isso é fé. Vamos continuar? Eu, João. Vamos lá, olha aí. Agora o autor falando de si mesmo. Falando na primeira pessoa, né? Discurso na primeira pessoa, o narrador se incluindo na narrativa. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Ou seja, veja que a visão de João tem a percepção da visão e da audição. Ele viu e ouviu. Tá? Olha só que coisa tremenda. Eu, João, sou aquele que viu e ouviu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Esse versículo aqui mostra, né, a diferença entre os anjos de Deus e os demônios. Olha só que coisa tremenda. João, meu amado, ele recebe as revelações de Deus mediadas por um anjo. Quem está mediando as revelações de Deus é um anjo. João, quando ele viu essas revelações, já é o final aqui, quando ele viu, quando ele fala revelações, ele está falando de todo o livro de Apocalipse. Aí João está falando assim, meu Deus, eu vi toda a revelação, ou seja, todo o livro de Apocalipse foi me posto, né? Nós estamos lendo. João não leu o livro de Apocalipse. João viu e ouviu o livro de Apocalipse. É como se ele assistisse um filme mostrado para ele, né? Ele ficou tão maravilhado que ele fez o quê? Ele caiu aos pés do anjo e adorou o anjo do Senhor. Só que como é que pode, né, meus amados? Aí a gente vê quando o anjo pertence ao Senhor, ele age diferente. Quando João age dessa forma, o que o anjo fala? João, não faz isso não, João.
Eu posso ser um anjo, posso ser mais poderoso do que você agora, mas eu sou um servo, eu sou igual a você. Eu sou igual a você, aos profetas e a todos aqueles que guardam as. Então, levanta, João. Não me adora, não. Olha só. Aí a gente vê a diferença. Porque se fosse um demônio, se você adorar um demônio, ele vai aceitar a sua adoração. Vou repetir. Isso aí é para desenvolver discernimento em você. Todo o ser espiritual que aceitar adoração, ele não vem de Deus. Ele é um demônio caído, né? Cupicha de Satanás. Porque o anjo do Senhor, todo anjo que é da parte do Senhor, ele não aceita adoração. Ele vai fazer como esse anjo vai dizer aqui, lá no finalzinho do versículo 9. Adore a Deus, não a mim. Eu não sou digno de ser adorado. Só Deus é digno de ser adorado. E ele coloca três classes de pessoas aqui, ó. Verso 9, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Então, olha só, quem são os servos de Deus? Não, são pessoas como João, são pessoas como os profetas, ele fala aí do Velho Testamento, e aqueles que guardam as profecias deste livro. Quem guarda as profecias desse livro? Eu e você. Ok? Então, eu e você somos aqueles que vamos para o céu. Tá ok? Porque nós estamos. O anjo aqui englobou todas as classes de pessoas que serão abençoadas pela vida eterna. Ok? Vamos continuar? Verso 10. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O que ele quis dizer com isso? Olha, não coloque o discurso deste livro, olha só, é como se o anjo estivesse dizendo assim: olha, isso tudo foi mostrado para você, João. Você escreveu esse livro, João. Só que esse livro, João, ele não pode ser agora escondido. Esse livro não é para ficar em segredo, não, João. Por isso que ele fala: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Não cele, ou seja, não guarde, não torne esse livro um segredo, não. Ele tem que ser amplamente divulgado. Graças a Deus, a Bíblia é o livro mais editado, traduzido e publicado em todo o mundo. Então, está se cumprindo aquilo que o anjo do Senhor está dizendo, né? Ou seja, as palavras desse livro. Então, gente, você que é crente, escuta, eu vou falar agora para você que é crente. Não tenha medo de ler o livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse é promessa para você, é bênção para você. Deus está mostrando o céu para você. Deus está mostrando a derrota do anticristo. Deus está mostrando que não adianta perseguir a igreja do Senhor, porque quem vai herdar o reino dos céus é a igreja do Senhor. Deus está dizendo que todos os inimigos do Senhor serão colocados como estrado debaixo dos seus pés. O anticristo será jogado no lago de fogo e enxofre. O falso profeta será jogado no lago de fogo e enxofre. Satanás será jogado no lago de fogo e enxofre. A morte e o Hades serão jogados no lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que não entregaram suas vidas para Jesus serão jogados no lago de fogo e enxofre. E o céu é para mim e para você. É isso que o Apocalipse fala, meu irmão. O Apocalipse enche o nosso coração de alegria, porque nos leva para esta realidade. Por isso que aqui no verso 10, ele fala: olha, não é para guardar, não é para tornar o livro um segredo, não, hein? É para espalhar o que está escrito nesse livro. E é interessante, olha só. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície, Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Então, amados, Deus respeita o meu e o teu livre-arbítrio. E aqui ele coloca duas realidades espirituais. Né? Se você quiser continuar injusto, Deus colocou a Bíblia diante de nós. Deus coloca a Bíblia diante de nós. Não, eu quero ser injusto. Então, continue praticando a injustiça. Você acha que Deus
vai interferir no teu livre-arbítrio para você deixar de ser injusto? Não. Você pode se tornar justo, mas isso depende de mim e de você. A responsabilidade para tomar para si a justiça que foi reservada por Deus em Cristo é responsabilidade minha e sua. É decisão minha e sua. Por isso que ele fala, olha, se você quiser continuar injusto, beleza, você vai continuar injusto. Se você quer continuar santo, beleza, você vai continuar santo. Porque isso é decisão minha e sua. Vou repetir, é decisão minha e sua. Então, esse versículo, meu amado, ele é tremendo. Esse verso 11, ele é tremendo. Ele está falando assim, o destino eterno da tua vida está invariavelmente ligado à decisão que você vai tomar em vida. Eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu. O destino eterno da sua vida está invariavelmente ligado à decisão que você vai tomar em vida em relação a Jesus. Ninguém toma decisão depois que morre. Depois que a gente vai para a dimensão eterna, a gente colhe os resultados das decisões que nós tomamos aqui na vida, na temporalidade. Então, que Deus possa te abençoar e que você possa tomar a decisão certa, que você possa tomar a decisão por Jesus. Mais uma vez, Jesus falando aí, ó, verso 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Isso é Jesus falando. Eis que vem em breve. A minha recompensa, que é o céu, está comigo. Ou seja, a realidade do céu só é possível em Jesus. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Meu amado, a realidade do universo, a realidade cósmica começou com Deus. A realidade cósmica terminará e permanecerá sempre junto aos propósitos de Deus. Eu louvo a Deus. Toda vez que eu leio esse verso 13, eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque aqui você tem a certeza de quem é o Senhor da história. O Senhor da história é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. Nada está fora do controle de Deus. Vou repetir. Nada está fora do controle de Deus. O universo começou com ele, o universo vai terminar com ele, e os novos céus e nova terra vão iniciar também por causa dele, da vontade dele, do propósito dele, do poder dele. Verso 14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm o direito, olha aí de novo. Feliz os que lavam as suas vestes e têm o direito da árvore, e têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, para você ter o direito à árvore da vida, para a gente recuperar aquele direito que a gente perdeu lá em Gênesis capítulo 3, né? E para entrar nessa cidade, nesta nova realidade cósmica, pelas portas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, a gente tem que aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Mais uma vez, a mesma coisa que ele fala em Apocalipse capítulo 21, ele vai falar aqui em Apocalipse 20. Ó, o verso 15, ele está em conexão com Apocalipse capítulo 21, verso 8. O verso 15 de Apocalipse capítulo 22 reedita a realidade do Apocalipse capítulo 21, verso 8. Por quê? Fora ficam, ou ficarão de fora, os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Perceba que tanto no 21 quanto no 22, 21, 8,
e 22:15, é como se ele insistisse nisso. Olha, tem uma qualidade de pessoa que está impossibilitada de entrar no céu. Então, meu irmão, não se engane, meu irmão. A pessoa que está dentro desta realidade não vai entrar no reino dos céus. As pessoas que apoiam esta realidade aqui de Apocalipse capítulo 22, verso 15, e Apocalipse capítulo 21, verso 8, as pessoas que praticam e apoiam estas realidades não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia é muito clara, a Bíblia ela joga limpo comigo e contigo. Amém, queridos? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tem gente que vai ficar de fora. Tem gente que vai ser lançado no lago que arde de fogo e enxofre para ser atormentado dia e noite para todo sempre, como nós lemos em aulas anteriores, como nós lemos em capítulos anteriores. E é interessante, amado, que eu só estou lendo a Bíblia. Eu e você, a gente está lendo, a gente está deixando a Bíblia falar com a gente. Aqui não tem doutrina de calvinismo, arminianismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Eu não estou nem aí para isso. Eu estou lendo versículo por versículo, capítulo por capítulo do livro mais maravilhoso do mundo. Da verdade nua e crua, deixada por Deus. É isso que a gente precisa aceitar para as nossas vidas. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz de Davi e o descendente, eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. São títulos, né, aplicados a Jesus. A raiz de Davi, descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Isso tudo são o quê? São títulos dados a Jesus. Ele está dizendo, ó, eu enviei o meu anjo para todo o Apocalipse. Então, o que eu aprendo aqui com o verso 16? Que todo o Apocalipse foi iniciativa de Jesus, né, mediada por um anjo. Ok? Foi isso aí. Nada mais que isso. Verso 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, gente, o Espírito Santo está convidando você, a que me ouve e vê, a entregar sua vida para Jesus. O Espírito Santo está dizendo para você assim, vem. A noiva. Noiva é o quê? A igreja. A verdadeira igreja de Jesus, os nossos irmãos espalhados pelo mundo. Quando acabam de pregar, o que é que eles falam? Quem quer entregar sua vida para Jesus, vem. Todo aquele que quer ouvir, diga, vem. Então, você quer ouvir a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Então, diga para as pessoas, vem ouvir comigo. Sabe por quê? Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida. Eu quero me ater, se vocês me perdoarem, apesar do tempo da aula, mas me perdoem, por favor. Eu quero me ater aqui, ó. Quem tiver sede, quem quiser. Eu acho fantástico isso, mano. Primeiro, Jesus está dizendo assim, a Bíblia é só para quem tem necessidade dela. Quando você está com sede, o que você faz? Você bebe Coca-Cola? Não vai adiantar nada. Coca-Cola tem sódio e açúcar para caramba. Você vai beber Coca-Cola, vai continuar com sede. Né? O que mata a nossa sede mesmo? É a água, meu. Não tem jeito. Né? Então, é necessário que você tenha... Por isso que ele usa a palavra sede aqui. É necessário sede. Para que nós possamos ser transformados pela palavra, meu amado, você precisa ter necessidade dela. Sabe por que muita gente, nesses últimos tempos, não vai entrar para o céu? Porque tem gente que não tem necessidade nenhuma da palavra. Tem gente que não tem
consideração nenhuma pela palavra de Deus. Tem gente que olha para a Bíblia e vê como um livro comum. Ah, isso aqui são contos, são fantasias. Tem gente que não tem sede, tem crente, inclusive crente, tem crente que pega, lê a Bíblia porque o pastor pede para abrir e para ler, mas durante a semana não lê. Eu quero dizer uma coisa para você: quem tem sede, vem. Vou repetir. Quem tem sede, vem. Então, amado, por que nós, que somos verdadeiros servos de Deus, por que nós temos tão aguçado a capacidade de perceber as coisas espirituais? Por que o crente tem discernimento das coisas espirituais? Sabe por quê? Porque ele tem sede da palavra de Deus. Ele não acredita naquilo que o pastor fala, não. Ele acredita naquilo que a Bíblia declara. Eu sempre digo isso na minha igreja, né? O portador da verdade não é o pastor, né? O portador da verdade não é o pastor. O portador da verdade é Cristo, e ele deixou essa verdade escrita. Ah, o pastor é o quê? O pastor é aquele que vê primeiro. Só isso. Se você viu primeiro do que eu, você compartilha. Se você... pô, mas o senhor é pastor. Sim, pastor é dom do Espírito Santo. Pastor, diácono, evangelista, aquele que fala em língua, aquele que interpreta a língua, aquele que tem o dom da cura. Não são dons espirituais? Né? Não são dons espirituais? Pastor é um dom que Deus dá. Agora, eu não sou melhor nem mais espiritual do que você. Porque não é, meu amado, querido, pelo amor de Deus. Não é uma questão de comparação espiritual, é uma questão de sede espiritual. Quem tem mais sede, quem tem mais prazer na palavra, cresce mais. É o que a Bíblia está dizendo. Quem tem sede, vem. É ou não é? Quem tem sede, vem. Olha quantos livros eu tenho aqui, ó, na minha estante. Você lê, tem livro ali de psicologia, tem livro de gestão, tem livro de teologia, tem um monte aqui, ó, nesse cantinho aqui, tem um monte de livro de teologia, nesse cantinho aqui, ó, nesse cantinho aqui, tem um monte de livro de teologia, aqui embaixo um monte de livro de apologética, um monte de livro. Mas esses livros são falhos, esses livros são limitados. Esses livros somente são informativos. Escuta, igreja, escuta. Você que me ouve viver. Todos esses livros são informativos. O único livro formativo e transformador é a Bíblia. É o único, porque só ela tem a verdade. Então, aquele que tem sede, vem. E aquele que quer, então você tem que querer. Eu não posso querer por você. Ler a Bíblia é uma questão de querer, é uma questão de amor, e aí você tem que desenvolver amor pela Bíblia. Aquele que quer, ou aquele que quiser, beba da água da vida. Né? De graça, é de graça, viu? Não paga nada. Né? É o que eu costumo dizer lá na comunidade evangélica Geração da Conquista, lá em Manaus. A entrada é franca e a saída é de graça. Né? Se você quiser ir na igreja, a entrada é franca, a saída é de graça. Você não paga nada. Nada. Porque tudo foi pago na cruz. Por Jesus. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Olha só, aí vem um negócio meio complicado aí, meu irmão. Aí vem um negócio pesado aí, segura que agora é Jesus, tá? Vocês sabem que o nosso mestre ele não tem meias palavras com Jesus, né? Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro.
Meu irmão, o negócio é sério. Por isso que é só a Bíblia. Em paralelo a este texto que nós acabamos de ler, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, somente ela. Abre aí na carta de João, capítulo 2. Carta de João. Não, segunda carta de João. Abre aí, segunda carta de João. Qual capítulo, pastor? Não tem capítulo, porque a segunda carta de João só tem um capítulo. Segunda carta de João. Nós vamos ler a partir do verso 9. Vou ler aqui, tá? Segunda João, a partir do verso 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele. Vou repetir. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, ou seja, coloca coisas que não estão no ensino de Cristo, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Por isso que ele fala aqui em Apocalipse capítulo 22 isso, meus amigos. Então, amados, nós não podemos. Se alguém ensina alguma coisa que está fora da palavra de Deus, não vem de Deus. Eu vou repetir. Todo o ensino que não está na Bíblia não vem de Deus. Tá? Então, reencarnação, adoração a santos, a imagens, né? E vários outros ensinos que tem por aí, né? Que não estão na Bíblia, que são contra a palavra de Deus. Toda narrativa, todo discurso que está contra os ensinos de Deus não vem de Deus. E a Bíblia diz que vem de quem? Do maligno. Vem do diabo. Ok, queridos? Então eu quero que você esteja bastante atento para isso. Verso 20 de Apocalipse, capítulo 22, ele vai terminar com o verso 20 e 21, nessa doxologia aqui, né? Dizendo assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou Maranata, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém, queridos? Que Deus possa ter abençoado você. Que Deus possa... Olha, eu fui abençoado. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu sou abençoado mesmo. Ah, bom, o senhor é pastor, o senhor está ensinando mesmo. Meu irmão, quem ensina aqui é Jesus. É só ler o que ele falou. A gente só está trazendo, ó, Jesus falou isso, isso, isso e isso. A gente, todo mundo, eu e vocês, todo mundo tem que seguir aquilo que, né, o mestre falou. O mestre só tem um, meu irmão. O nome dele é Jesus, né? Queria agradecer a todos aqueles que me ouvem e veem, né? Dá um abraço apertado, né? Que Deus abençoe você ricamente, que essas convicções, que as profecias deste livro possam aí cobrir o seu coração. Tá bom, queridos? Que você possa ter um dia abençoado em nome de Jesus. A comunidade evangélica Geração da Conquista, tá, irmãos? Deus possa abençoar vocês, né? Saudade. Estaremos aí em abril para o aniversário da igreja, tá? Vamos convidar aí o bairro do Alvorada para a gente pregar aí, para a gente levar a mensagem para o Senhor Jesus. Não esqueça, próximo vídeo, nós vamos relacionar o livro de Apocalipse aos livros do Velho Testamento e aos livros do Novo Testamento. Então vai ser um imersão na Bíblia.
Você vai ler tanto a Bíblia na próxima aula que tu vai ficar até meio doidão de Bíblia, né? Para a gente vai mergulhar na Bíblia, vamos deixar ela falar com a gente, porque é só ela que é a verdade mesmo. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você, que Deus te abençoe a comunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal da igreja, de ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo e fazer os comentários. Vou repetir, nos comentários, eu tenho procurado olhar os comentários. Nos comentários ali, vocês podem colocar as perguntas, as dúvidas, que aí eu vou pegar essas perguntas e dúvidas e vou transformá-las em vídeos pequenos, de 15 minutos, para responder para vocês, tá? Vou falar o nome da pessoa que fez a pergunta e vou responder em outros vídeos pequenos para vocês, ok? Vão estar tudo no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, faça lá o triplo C, curta, compartilhe, e agora esqueci o outro C. Mas é um triplo C lá, compartilha lá, né? Curta, compartilha e... Rapaz, esqueci mesmo, hein? Mas, enfim, se inscreva lá no nosso canal. Um abraço, tchau, tchau, né? Que Deus possa nos abençoar.